Acabou o ciclo? Uma declaração do técnico do Botafogo deixou a torcida completamente em alerta nas últimas horas. E agora, o futuro de Danilo no Glorioso parece cada vez mais distante. Será que o clube já está se preparando para perder uma das peças mais importantes do elenco logo após a Copa? Fica comigo até o final porque os bastidores dessa história estão pegando fogo. A notícia começou a repercutir forte depois que o treinador do Botafogo admitiu publicamente a possibilidade de saída de Danilo após a Copa. A fala caiu como uma bomba entre os torcedores, principalmente porque o jogador vem sendo tratado como um dos nomes mais importantes do elenco atual. E o que mais chamou a atenção não foi apenas a possibilidade da saída, mas o tom adotado pelo treinador. Sem fugir do assunto, ele deixou claro que existe um cenário sendo desenhado nos bastidores para uma transferência acontecer nos próximos meses. Para quem não acompanhou toda a trajetória, Danilo virou peça fundamental dentro do esquema do Botafogo. Seja pela intensidade, pela entrega ou pela regularidade, o jogador conquistou espaço rapidamente e ganhou identificação com a torcida. Só que agora entra um detalhe importante. O futebol internacional segue monitorando os jogadores do futebol brasileiro de forma cada vez mais agressiva, e quando um atleta começa a se destacar em um clube grande, o assédio europeu praticamente vira questão de tempo. Segundo o que repercute nos bastidores, a tendência é que a próxima janela de transferências seja extremamente movimentada para o Botafogo, e a situação de Danilo aparece justamente no centro dessas discussões. Mas calma. Até aqui, não existe confirmação oficial sobre clube interessado, proposta fechada ou acordo encaminhado. O que existe é uma admissão pública de que a saída pode acontecer após a Copa, o que naturalmente aumenta a ansiedade da torcida. E tem um outro ponto que pesa muito nessa história: o momento financeiro do futebol brasileiro. Muitas vezes, mesmo quando um clube quer manter um jogador importante, uma proposta milionária acaba mudando completamente o cenário. Nos últimos anos, o Botafogo passou por mudanças profundas dentro e fora de campo. Com investimentos, reformulação de elenco e maior ambição esportiva, o clube voltou a disputar espaço entre os protagonistas do futebol sul-americano. Só que existe um preço nisso tudo. Quando o time cresce, seus jogadores entram no radar do mercado internacional. E Danilo parece estar exatamente vivendo esse momento da carreira. A declaração do treinador também levantou outro debate entre os torcedores. O Botafogo já teria um substituto preparado? Porque perder um jogador importante no meio da temporada pode mexer diretamente com o desempenho da equipe. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Muitos torcedores entenderam a fala como uma espécie de despedida antecipada, enquanto outros acreditam que tudo pode fazer parte apenas de uma estratégia natural de mercado. E aqui entra uma situação interessante. Quanto mais um técnico fala abertamente sobre a possibilidade de saída de um jogador, mais o mercado percebe que existe abertura para negociação. Isso pode acelerar ainda mais futuras investidas. Ao mesmo tempo, existe um clima de expectativa dentro do clube. Afinal, dependendo da proposta, uma venda pode representar um reforço enorme para os cofres do Botafogo e abrir espaço para novas contratações. Mas será que a torcida está preparada para perder Danilo agora? Essa talvez seja a principal pergunta, porque além da parte técnica, existe também o fator emocional, e isso pesa muito no futebol. O mais curioso é que a fala do treinador aconteceu justamente em um momento importante da temporada. O Botafogo segue brigando por objetivos grandes, e qualquer mudança no elenco pode impactar diretamente o planejamento. Enquanto isso, Danilo continua focado dentro de campo. Pelo menos oficialmente, não existe nenhuma declaração do jogador indicando o desejo de saída imediata, e isso mantém a situação aberta. Só que no futebol moderno, muita coisa acontece longe das câmeras. Conversas com empresários, sondagens, reuniões e avaliações de mercado fazem parte da rotina dos clubes, principalmente quando o assunto envolve atletas valorizados. E a torcida do Botafogo já começa a viver aquele sentimento conhecido. Aproveitar cada jogo como se pudesse ser um dos últimos de Danilo com a camisa alvinegra. Agora fica a pergunta: se Danilo realmente sair depois da Copa, o Botafogo vai conseguir manter o mesmo nível competitivo? Ou essa possível saída pode mudar totalmente o rumo da temporada? Uma coisa é certa: a declaração do treinador abriu oficialmente uma novela que promete dominar os bastidores do Botafogo nas próximas semanas. E até que exista uma definição concreta, cada partida, cada entrevista e cada movimentação será observada pela torcida com atenção máxima. E você, torcedor, acha que o Botafogo deve fazer de tudo para segurar Danilo?
Ou acredita que chegou a hora do clube vender e aproveitar o mercado? Comenta aqui embaixo porque essa discussão promete dividir opiniões. Se você quer continuar acompanhando todos os bastidores, notícias quentes e movimentações do Botafogo no mercado da bola, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque os próximos capítulos dessa história podem surpreender muita gente.